Se nós cremos, então nós vamos orar. A oração é a nossa conversa com Deus, a nossa entrega a Deus, o nosso reconhecimento de que nós precisamos de Deus, o reconhecimento de que Ele precisa ser soberano na nossa vida e que tem coisas que eu e você não vamos resolver, mas Ele pode resolver todas as coisas. Quais são as coisas que nessa noite você precisa trazer a Deus? A gente começa a ver alguns sinais de recuperação com relação ao Covid. A gente começa a ver os números para a honra e glória do nosso Senhor reduzindo. Mas nós temos percebido dias tão difíceis e nós precisamos de fato orar ao Senhor, buscar a Ele e colocar tudo isso diante dEle. Então eu quero dar continuidade nesse culto, nesse momento, neste culto de oração, eu e você levando diante dEle aquilo que nós trazemos no nosso coração. Aqui, normalmente, quando nós estávamos aqui nas quartas-feiras, que o culto não era transmitido, nós perguntávamos, o que você tem nessa noite para orar? E aí a gente separava aqui 3 ou 4 ou 2 pessoas para anotar os motivos de oração. Mas neste momento, nós aqui no templo, você na sua casa, pode trazer os motivos direto a Ele. Porque eu e você não precisamos de alguém para levar a Ele, eu e você temos a liberdade de levar a Ele. Então eu convido você a fechar os teus olhos neste momento, curvar a tua cabeça e fala com Ele. Fala, Deus, neste momento eu apresento ao Senhor, diga os motivos. E é tão importante a gente entender que Deus já sabe aquilo que nós precisamos. Mas quando nós dizemos a Ele, nós estamos reconhecendo a nossa dependência dEle. Então não pensa ser redundante, ser desnecessário. Simplesmente diga a Ele, Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero colocar tal situação diante do Senhor. Conte para Ele como está o teu coração nessa noite. Conte para Ele se você tem motivos de agradecimento. Conte a Ele se você tem motivos que estão angustiando o teu coração. Conte a Ele se existem motivos que preocupam você, mas coloque tudo diante dEle nesse momento. Ele é Deus que te escuta, Ele é Deus que se importa com você e Ele é Deus que quer ouvir a tua oração. E como nós acabamos de cantar, nós cremos no poder, porque o poder não está na oração, o poder está naquele que escuta a oração a quem nós colocamos nessa noite. Ó Pai, nós queremos nessa noite te agradecer por este tempo de culto, pelos louvores que cantamos a Ti. E queremos colocar diante do Senhor, e eu não sei onde estão os meus irmãos nessa noite ou pessoas que nos acompanham, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onipresente. O Teu Espírito está agora, não só conosco aqui no templo, mas em cada casa, onde tem alguém, neste momento reunido conosco. E o Teu Espírito recolhe cada motivo de oração que é colocado diante do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor possa não só recolher os motivos, mas tocar com a Tua mão de poder cada um que está conosco no culto neste momento. Que o Senhor possa revelar a Tua presença na casa de cada um. Que a Tua paz entre nos lares neste momento. E que os meus irmãos, os nossos amigos que nos acompanham, possam sentir não só a Tua presença, mas a paz que a Tua presença traz na nossa vida quando nós estamos diante do Senhor. Visita em nome de Jesus cada um deles. Que o Senhor recolha os motivos que são colocados diante de Ti e que o Senhor possa nos levar neste momento a ouvir a Tua palavra e a descansar nos Teus braços de amor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Ontem de manhã eu estava vindo para a igreja, hoje é quarta, ontem foi terça-feira ou foi segunda, não lembro. Ou segunda ou ontem, eu fico meio perdido no tempo. E eu falei para a Tânia, eu quero ir a pé, acho que foi ontem mesmo. Eu falei, eu quero ir a pé para a igreja porque eu gosto de ir caminhando e eu gosto de orar enquanto estou caminhando. E aí, vindo a pé com a minha mochilinha nas costas, e olhando a quantidade de passarinhos que tinham no chão, comendo, passarinhos amarelos, né, os canários terra, os sabiás do peito laranja, e eles naquela alegria, o sol estava bonito, né? De manhã, depois, mais tarde, o sol estava bonito, e eles cantando, e eles comendo, e eu me lembrei daquele texto, acho que é em Mateus, que fala, e nós estudamos muito no discipulado, lá no primeiro discipulado que a gente faz aqui na igreja, que fala para que você não se preocupe com nada, porque até os passarinhos têm o que comer. Né? Será que o teu Pai que está no céu não vai olhar e fazer aquilo que eu e você precisamos?
E aí eu comecei a olhar a tranquilidade dos pássaros ali, embora correndo risco, né, de uma espingarda ou de um gato vir e comer, enfim, mas eles descansavam. E eu fiquei pensando naquele texto e pedi para que Deus me ajudasse a viver com essa dependência dele, como as aves dos céus, como os animais acabam vivendo também. Então, que nessa noite, depois desse tempo de oração, que você descanse no Senhor, e que aquilo que inquieta a tua alma possa ser colocado diante dele, e que você tenha a certeza que Deus se importa com você, que ele escutou aquilo que você colocou diante dele, e que aquilo que você precisa, presta atenção neste termo, precisa, Deus vai prover, porque ele é Deus de provisão. Amém? Nós estamos a partir agora do mês de julho, nesse convite de irmos às águas profundas, e hoje, inclusive, a nossa chamada aí nas redes sociais, nós tiramos a nossa logo, embora a logo da igreja está ali no desenho, né, na chamada que nós fizemos, mas o convite é: vem às águas profundas, e já nós estamos hoje na 6ª pregação dessa série, e até aqui eu só embasei para que eu e você pudéssemos ter certeza que vir ao avivamento é muito mais do que talvez nós pudéssemos imaginar, mas que eu só vou vir ao avivamento quando eu negar a mim mesmo, e agora nós começamos a pisar na água. Então, até aqui eu imaginei que eu e você estivéssemos na beira da praia, olhando o mar e olhando nesse convite do vir às águas profundas, e hoje nós começamos a colocar o pé na água, e esse colocar o pé na água é nada mais, nada menos de começar a entender aquilo que Deus quer de mim e de você. Posso garantir para você que todas as mensagens que nós traremos serão de confronto, tanto para mim quanto para você. Mas eu posso te garantir que se você resistir, se você der passo um atrás do outro, se você não desanimar, se você não perder, que Satanás te tire deste caminho que Deus quer para mim e para você como Igreja Batista do Jardim Pinheiros, ou você que nos acompanha. Eu posso garantir a você que lá na frente, você vai olhar atrás, olhar a tua história, e você vai ver que grandes coisas Deus fez na tua vida, porque nós vamos sendo transformados de dentro para fora, e nós nos tornamos pessoas diferentes, porque nós permitimos estar no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo que Deus quer. Mas vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar, e nessa noite o convite é remover barreiras. Se existem barreiras que me impedem de ir ao avivamento, o convite dessa noite é remover essas barreiras. E como eu começo removendo essas barreiras? Por isso que eu falo do confronto. Abre a tua Bíblia lá comigo em Provérbios, capítulo 6, no verso de 16 até o verso 19. Uma chamada aqui de exortação para mim e para você. Provérbios, capítulo 6, verso de 16 até o 19. Obrigado, Gabi, pela água. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, inclusive, provavelmente esse texto na tua Bíblia, ele está junto, né? Ele não está ali, 16, 17, 18, ele está juntinho ali, do 16, tracinho 19. Porque é uma mensagem só, e ela é colocada para mim e para você que queremos seguir a Jesus. A palavra diz assim: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Em outra versão, ele diz assim: existem 7 coisas e a última delas é a pior, ou abominável, ele diz. Ele abomina a 7ª coisa, em outra versão. Mas eu vou continuar aqui. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar do orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras, e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Vamos ler de novo? Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos.
Vamos orar de novo? Pai, diante desta palavra, nós damos liberdade ao Teu Espírito para nos ajudar a olhar agora para dentro de nós. Que tenhamos coragem diante do Senhor de não pensar em mais ninguém neste momento a não ser em nós mesmos. E que o Senhor possa mostrar aquilo que eu e cada um dos meus irmãos nessa noite precisamos colocar diante do Senhor para romper as barreiras, porque nós queremos ir às águas profundas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Então, aqui no texto de Provérbios, ele nos traz uma orientação dessas 7 coisas que Deus abomina e que Deus detesta, e que, inclusive, na outra versão, ele diz que a 7ª coisa ele abomina, que é aquele que diz que provoca briga entre os inimigos. Então nós entendemos que são coisas que podem vir como barreira na minha vida e na sua, que vão nos impedir de nos aprofundar no avivamento. O que é o avivamento? É buscar a Deus na minha vida de uma forma tão intensa que eu vou viver o sobrenatural de Deus, mas não para a expressão de dons, mas para obedecer a Deus. Então, se você quer ter uma intimidade tão grande com Deus, que você vai ouvir Deus e que você vai desfrutar do que Deus vai te falar, você precisa limpar o caminho. E o primeiro ponto que ele nos traz, neste retirar as barreiras, nos retirar aquilo porque a gente começou a pisar na água, estão nesses 7 pontos que ele traz para mim e para você. Eu não sei se você já conhecia esse texto, se você já tinha lido esse texto. Eu já tinha lido o livro de Provérbios. Eu gosto de ler ele porque eles são 30 versos, né? 30 ou 31? 30. E você lê um por dia, num mês você lê ele. Mas eu não me lembrava exatamente dessa parte. Você lembrava, Samira, dele? Eu não lembrava exatamente deste texto. E quando eu estava preparando essa pregação, eu fiquei um bom tempo lendo e dizendo: Senhor, misericórdia de nós. Misericórdia de mim. Porque ele é extremamente claro, objetivo, não tem nem muito o que explicar, mas nós vamos passar em cada um deles porque faz parte do nosso estudo. Primeiro ponto, eu separei eles aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para a gente poder brevemente olhar. O primeiro dele é o orgulho. O primeiro deles é o orgulho. Quando ele diz aqui, existem 7 pontos, né, que Deus não tolera, e a primeira deles é o olhar orgulhoso. O olhar orgulhoso, automaticamente, se eu tenho um olhar de orgulho, que a gente chama às vezes de soberba, né? A pessoa com o narizinho empinado, que acha que é melhor do que os outros, né? A gente fala assim: nossa, aquela pessoa pensa que ela está acima de qualquer um. Então isso me faz não só ter um olhar orgulhoso, mas ser inclusive alguém orgulhoso. Então Deus sempre condenou a arrogância dos homens, porque isso contraria a sabedoria de Deus. Quando eu subi aqui para nós orarmos, e eu disse que quando eu trago para Deus as minhas orações, eu estou dizendo para Deus aquilo que Deus já sabe, mas eu estou dizendo para Ele que eu preciso contar isso para Ele, porque eu preciso dEle. Então eu me submeto a Deus. Se eu me submeto a Deus, eu entendo que eu não tenho poder, mas que Ele tem. E quando assim então eu faço, eu estou colocando por terra o meu orgulho, porque eu estou entendendo que eu sou dependente de Deus. Então, Deus não gosta da arrogância porque ela contraria a sabedoria divina. A pessoa que se acha, a pessoa que se vê superior, ele está dizendo que a sabedoria dele é maior do que a sabedoria de Deus. E se eu não me engano, é em Coríntios que diz que Deus usa a sabedoria dele para enganar a sabedoria deste mundo. Né? Aquilo que este mundo pensa que é sabedoria, não é. Então, eu e você precisamos buscar a sabedoria de Deus. Eu tenho falado aqui ao longo das nossas pregações que uma das coisas que mais me impactam é que quando nós, aqui como Igreja Batista do Jardim Pinheiros, estamos caminhando na direção de Deus, e a gente vê que Deus tem falado, e a gente tem escutado, e aí eu começo a ver e ter certeza, e cada vez mais eu quero ter essa certeza, que a sabedoria não é nossa, mas vem dEle. E quando vem dEle, a gente está caminhando, na verdade a gente está surfando naquilo que Ele nos mostra. Por exemplo, ontem de manhã eu participei de uma live da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros, e eles começaram ontem a estudar o livro Retorno à Santidade, que nós começamos em setembro do ano passado. Não estou dizendo que nós somos melhores por isso.
Mas um pastor escreveu lá assim no grupo no YouTube: nós deveríamos ter usado este material para trazer pessoas a Jesus e não tentar ficar cuidando para que os crentes não fugissem da igreja. E eu senti uma alegria imensa por entender que nós ouvimos essa voz de Deus e nós fizemos isso a partir de agosto ou setembro do ano passado. Quem quis veio para os discipulados e eu já estou caminhando no final da 3ª turma e para começar uma 4ª, nestes estudos que nos levaram já a caminhar para o que a gente está estudando agora, que é este avivamento, esse aprofundar nas águas, e que, honestamente, não foi algo que eu planejei lá atrás, mas Deus sabia o que Ele estava direcionando, eu não tenho dúvida disso. Então, olhar que a sabedoria que nós temos, ela está infinitamente menor à sabedoria de Deus. Isaías capítulo 2, de 12 a 17, a palavra diz assim: naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os carvalhos da terra de Bazã. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia, os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Por isso nós dizemos: honra e glória a Ele, somente a Ele, e que nós possamos servir. O segundo ponto que ele trata aqui de algo que Deus abomina é a língua mentirosa. Nesses discipulados que temos feito, nós falamos muito sobre isso. Na verdade que nós precisamos praticar, mesmo quando ela constranja, mas também entendemos que a gente precisa perceber que a nossa verdade não é soberana e que nós não temos o direito de levantar o dedo em riste, colocando para alguém como se a nossa verdade fosse absoluta, porque nós não podemos fazer isso. Mas precisamos ser autênticos, e Deus abomina a língua mentirosa. Nessa lista dessas 7 coisas que aborrece a Deus, 3 delas que nós lemos estão ligadas à boca. 3 delas provêm da nossa língua. E quando a gente vai para o livro de Tiago, e recente a gente estudou sobre Tiago, a gente vê o quão a palavra lá no livro de Tiago fala do perigo da nossa boca. Até porque a palavra que sai da nossa boca, ela dá elemento para Satanás se levantar contra nós e contra a nossa casa, inclusive, e contra a igreja de Jesus. Deus odeia a mentira. O mentiroso será castigado por Deus, conforme está lá no Salmo 7, de 14 a 16. E a palavra diz assim: vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Muitas pessoas confiam na mentira. Muitas pessoas mentem tanto que ele passa a acreditar na mentira que ele contou. E ele acaba caindo em contradição em algum momento, e ele não sabe mais nem o que é verdade e o que é mentira. Algumas pessoas criam. E aqui, mesmo que a gente não vá para a rede social, porque muitas pessoas vivem de uma mentira que ele coloca na rede social, como se fosse tudo perfeito, mas lá no fundo, né, sua vida está destruída, mas não é nem dessa mentira que eu quero falar. Porque lá é tão água com açúcar, tão superficial, que a gente nem se incomoda ou nem acredita nela. Mas aqui, alguns de nós criamos mentiras e acreditamos nela, e em algum momento a gente cai em contradição àquilo que nós mentimos. E nós precisamos vigiar, né? Vigiar porque o servo de Deus precisa abandonar a mentira e buscar a verdade, que está lá no Salmo 119, dizendo no verso 63, sobre este abandonar a mentira. E a gente vai ver ali na frente, quando a gente falar de novo da mentira, quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Satanás. Misericórdia de mim e de você. O pai da mentira é Satanás. Então, quando eu minto, eu estou cumprindo o desejo de Satanás sobre a minha vida, e eu pertenço a Jesus. Então eu não posso estar dividido. O terceiro ponto que ele trabalha neste texto do Provérbios é mãos que matam inocentes. Deus não suporta
mãos que matam inocentes. Em Provérbios 24, verso 1 e 2, diz assim: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência e quando falam é para ferir alguém. Deus é justo e a sua justiça será sempre sobre os seus. Quando eu faço parte, ou quando eu pactuo com esse comportamento que tira a vida dos inocentes, e aqui das diversas formas possíveis, eu não preciso pegar uma arma para tirar a vida de alguém, mas esse julgamento quem vai fazer é Deus. E a gente sabe que a sociedade, ao longo da sua construção, ao longo da história da humanidade, a injustiça tem sido praticada nos mais diversos âmbitos. Mas Deus tudo vê, e Ele é o justo juiz. E Deus odeia, Ele abomina as mãos que matam os inocentes. O quarto ponto que ele trabalha aqui no texto de Provérbios, que Deus abomina, são mentes que fazem planos perversos. Sabe o desenho do Pink do cérebro? Todo mundo conhece? Conhece, Pienta? Você viu esse desenho alguma vez? O Pink e o cérebro. Era lá, ou seja, lembra, Gabriel, desse desenho? Era o ratinho e... Eram os dois ratinhos, né? Dois ratinhos. Eles tentavam dominar o mundo, mas sempre eles se davam muito mal naquilo que eles tentavam fazer. Eles queriam dominar o mundo em todo o tempo. E os planos deles eram sempre terríveis. Tinha um desenho, acho que da época da minha adolescência, que tinha uma corrida lá, que tinha um cara que sempre estava na corrida tentando trapacear alguém para ganhar. Ele nunca tentava fazer isso de uma forma digna. O vigarista, exatamente. São mentes, e lá está no desenho animado, mas tem pessoas que na mente dele, ele sempre está planejando alguma coisa para tentar levar vantagem. É meio que o jeitinho brasileiro, que vergonhosamente, às vezes eu e com você como crente tentamos praticar, e tentando pôr uma bandeira branca sobre ela, dizendo, nossa, mas não é tão inocente. Mas a mente que faz plano perverso, ou seja, para levar vantagem, ou seja, para passar a perna em alguém, ou seja, para denegrir alguém, ou seja, para levar vantagem sobre alguém, é algo que não agrada a Deus. Salmo 50, do verso 16 até o 23, diz assim: porém Deus diz aos maus, que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora eu vou repreendê-los, vou maltratar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Então esse texto começa aqui dizendo assim, porém Deus diz aos maus, mas Deus estava falando aqui para o povo que o seguia. Então no meio do povo de Deus tinham pessoas que tinham este comportamento. E Deus está dizendo, como que vocês sobem para usar a minha palavra, se no seu coração não tem bondade? Como vocês sobem neste púlpito e falam no meu nome, e pregam no meu nome, se no coração de vocês existe maldade? Nós sabemos que o processo de limpar a maldade do nosso coração tem que ser diário, porque a nossa natureza é pecadora. Mas se eu tenho um comportamento que eu percebo que ao longo do tempo eu tenho uma tendência a ser sempre assim, eu preciso vigiar e muito. E não é só de vez em quando. Algo que pegou muito forte para mim quando eu fiz o primeiro estudo com o primeiro grupo ano passado do Retorno à Santidade, foi a intenção daquilo que você está fazendo, Deus está vendo. Não tente enganar os outros, porque Deus está vendo. Se você vem falar de alguém com a intenção de espetar, Deus está vendo. Se você abraça alguém, mas na verdade você tem uma faca na mão, Deus está vendo. Se você fica processando coisas para dizer, para ferir alguém, Deus está vendo. E nós precisamos vigiar, Deus abomina isso. Não adianta pregar a palavra de Deus, usar a mesma boca que você prega para difamar irmãos, para reclamar, para murmurar, enfim, não é o que agrada a Deus.
Nós não devemos condenar, ele fala aqui, ladrões e adúlteros com a boca, enquanto participam dos mesmos pecados. Quando Jesus está com aquela mulher adúltera e o povo começa a levantar o dedo para ela, Jesus vai lá abaixo, começa a escrever no chão, e ele fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, antes de acusar alguém, nós precisamos nos olhar no espelho. Né? Nossa, pastor, está pesado. Nós estamos retirando barreira, gente. É tão conflituoso para mim, como eu espero que seja para você. Eu quero ir às águas profundas nesse semestre. Eu não quero ficar no raso. Eu não quero olhar e ver você caminhando e eu ficar aqui, não, em nome de Jesus. Eu quero mais de Deus. Eu quero o sobrenatural de Deus. Eu quero ver o Senhor não só povoar essa igreja através da minha vida, mas da sua também. Eu quero ver a minha vida transformada para a honra e glória dEle. E para isso eu preciso tratar aquilo que Ele quer. Quinto ponto, quase indo para o final, pés que apressam para fazer o mal. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque alguns, em algum momento, ele vai ficar arquitetando, mas de repente ele corre para fazer o mal. Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer... Às vezes a gente tem vontade de pegar a língua, puxar e cortar. A minha mãe, quando a gente falava coisas que não devia, ela dizia assim, vou pegar a tua língua, vou puxar um palmo e cortar dois. Acho que minha mãe era mais ou menos dessa didática. Às vezes eu gostaria de guardar a língua para não ter dito o que falou. Sabe a coisa do ímpeto? O Senhor tem misericórdia de nós. Pés que se apressam em fazer o mal. Eu e você nascemos para sermos adoradores de Deus. Eu e você nascemos para sermos mensageiros de paz. Eu e você nascemos para sermos bênçãos. Eu e você nascemos para ser emissários de Cristo. Eu e você nascemos para onde nós chegarmos, a presença do Espírito de Deus seja revelada naquele lugar. Seja no meio de pessoas que nós gostamos, seja no meio de pessoas que nós não gostamos. E se nós apressarmos em fazer o mal, nós não seremos os emissários do Espírito de Deus. E aí tem algo errado em mim e em você. E em mim, você que está escutando, porque na verdade essa palavra é para todo ser humano espalhado pela face da terra. Pés que apressam em fazer o mal. Nossa vida precisa ter pressa de honrar ao Senhor e de fazer o bem, porque é isso que Deus espera de mim e de você. O sexto ponto que Deus abomina é testemunha falsa que diz mentiras. De novo, aqui ele está falando da boca, né, desse instrumento perigoso que a gente tem. Então, 2 vezes na lista desses 7 itens, Deus inclui a mentira. Ele fala da boca e ele inclui a mentira 2 vezes. Nós não podemos exagerar a gravidade, né? Nós não podemos exagerar, ou melhor, nós precisamos entender que é muito sério esse pecado. A gente não deve abrandar, a gente não deve pôr panos quentes e pensar, não, é pior lá quem apressa em fazer o mal. Não, o pior é o outro lá. A mentira, ela é terrível. Testemunha falsa que diz mentira. Nós não podemos colocar panos quentes sobre ela, né? Deus é Deus de verdade. De novo, João 8,44, de onde vem a mentira? Ela vem de Satanás. Então, entende a gravidade e a seriedade disso? Nós precisamos pactuar com a verdade. Porque se eu e você temos Jesus em nós, Satanás não pode ter poder de nos influenciar ou de nos conduzir. O 7º e último ponto, que é o que ele diz que ele mais abomina, pessoas que provocam brigas entre amigos. E mais uma vez a gente encontra nessa lista o pecado que envolve principalmente o uso errado da língua. Porque se eu provoco é porque eu estou dizendo coisas que não são adequadas. E ele fala que as contendas são obras de maldizentes. Maldizentes é aquele que diz coisa maldosa. Sem lenha, eu achei bem interessante esse termo que eu vi. Sem lenha, o fogo se apaga. Olha que engraçado essa metáfora. A gente diz assim, eu não preciso de igreja. Igreja é um negócio desnecessário. Aí a gente diz assim, então tá, pega um fogão a lenha, que está lá aceso com a madeira, tire a lenha dele, coloca no canto, o que vai acontecer com aquela lenha? Ela vai apagar, e as outras vão continuar queimando.
e a de cá, que deveria ter feito fogo, perdeu a sua validade. Então nós entendemos a igreja necessário. Nós precisamos queimar juntos, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos arder juntos na busca deste Espírito. Mas aqui também, nesta comparação, que ele diz, sem a lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se cessa. Se tem uma confusão e eu e você não colocamos a nossa língua como lenha para aumentar a fogueira, não vai ter mais fogo, ele vai diminuir. Então a gente não precisa aumentar a fogueira que já existe. Deixa quieto, deixa brando, que sozinho apaga. A gente não precisa e não pode ser instrumento de Satanás em piorar a situação. Ontem no discipulado de libertação, que eu estou fazendo com a segunda turma, nós trabalhamos muito sobre o perdão, e aí a gente falou sobre, assim, eu tenho algo que eu fiz, vou dar aqui um exemplo, o Gabriel está aqui, então vou usar um exemplo meu com ele. Eu falei algo do Gabriel e o Gabriel nem sabe, aí eu me sinto mal. E eu quero pedir perdão para o Gabriel. O Gabriel sabe disso? Não. Então, se eu for dizer para ele, eu vou trazer uma tristeza para ele, porque eu errei com ele. Então, eu não preciso falar com ele. Falo, Deus, me perdoa, porque eu falei sobre o Gabriel. Me perdoa, Senhor, eu não vou fazer isso mais. Mas vamos lá, o Antônio está aqui. Mas se eu fui para o Antônio e falei mal do Gabriel, eu preciso ir recolher aquilo que eu fiz, que o Gabriel não sabe, mas eu preciso retratar com o Antônio. E aí eu vou chegar e vou dizer, Antônio, me perdoe, porque eu falei mal do Gabriel para você. E eu estou arrependido, porque eu errei. Então, quando eu elimino essa possibilidade, porque o que eu poderia fazer? Até quando eu vou para o Gabriel, eu posso, com uma intenção de ferir a ele, mesmo tentando fazer um papel de bonzinho, que fui pedir perdão. Deu para entender o exemplo que eu dei? Vigia, gente. Nós precisamos vigiar. A intenção daquilo que eu e você fazemos, Deus está vendo. Provérbios 17, verso 19, afirma assim, as pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Eu sei que vocês vivem dizendo assim, a palavra preferida do pastor é misericórdia. Mas não tem como eu não dizer misericórdia. Não tem. Olha esse texto, gente. Esse texto é daqueles que a gente deveria colocar no Facebook, no Instagram, na geladeira, no fogão, no carro. As pessoas revoltadas gostam de briga. E quem vive se gabando ou se achando, está correndo para a desgraça. Então, as contendas são fáceis de começar, mas difíceis de terminar. Como um pequeno buraco numa barragem, eu achei interessante essa metáfora. Pensa lá numa barragem de água, aquele negócio gigante. Uma pequena fenda vai abrindo e vai rachando aquela muralha, e toda a água se vai. Então a contenda, ela tem este poder. Então nós precisamos nos calar para que Deus possa não permitir que nós sejamos instrumentos de contenda entre as pessoas. É inevitável que nos relacionamentos interpessoais a gente não tenha crise. Não tem como. É eu com a minha esposa, com as minhas filhas, com a minha mãe, com membros da igreja, com pessoas que eu nem conheço. Eu sou ser humano, mas é possível que eu me arrependa, peça perdão e que eu trate tudo isso aqui que nós falamos hoje diante de Deus. No discipulado de ontem a gente viu que a maior brecha, o maior espaço que Satanás vai ganhar na minha vida e na sua, ele está relacionado à falta de perdão, que vai ser o que nós vamos estudar domingo, e com essas ações que desagradam a Deus, como a gente viu hoje nesse texto de Provérbios. Quais são os motivos que Deus te leva a orar neste momento e colocar diante dele para ele cortar isso da tua vida? É entre você e ele. Se você quer vir às águas profundas, e algum desses pontos ele te mostra, em nome de Jesus, dê passos, diga a Satanás que isso não faz mais parte da tua vida e se prepare para o segundo passo, porque hoje nós começamos a molhar os pés. Vamos orar? Pedir para o pessoal do louvor já subir, e eu vou orar encerrando esse tempo, e eles concluem o culto com um louvor. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor, mais uma vez, que sim, nós queremos ir às águas profundas, mas nós queremos dizer que nós precisamos do Senhor
para eliminar esses pontos que nós vimos hoje nesse texto de Provérbios, que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Tem misericórdia de mim e de cada um dos meus irmãos e nos abençoa para caminharmos naquilo que o Senhor quer da nossa vida. Se algum desses pontos dessa noite ministrados estão visíveis na nossa vida, se estão fortes na nossa vida, ou até que estejam ocultos, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos liberte e que o Senhor nos leve ao centro da Tua vontade. Abençoa cada um que esteve aqui nessa noite no templo, abençoa aqueles que estão nas suas casas, que o Senhor continue nos levar com coragem a buscar a Tua face em tempo e em fora de tempo. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te abençoe hoje e nesse restante de semana.